São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. 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 Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Obrigada, Antônio. Boa tarde. Filipinho. Sejam todos muito bem-vindos. Desejando a todos um feliz ano novo. Que nós possamos, nesse ano, construir aquilo que nós planejamos, né? Ou dar o primeiro passo sempre. Eu vou pedir que todos se concentrem. Já fomos harmonizados pelas músicas e vamos fazer uma prece. Sempre agradecendo ao Pai Celestial pela vida que nos é concedida, pelo momento em que nos encontramos em busca da nossa transformação íntima, do nosso crescimento enquanto espíritos. E sempre a pedir e lembrar por todos aqueles que passam por suas dificuldades, sofrem, que estão em desespero, que têm fome, frio, mas que persistem em seguir em frente. Que os mensageiros do bem alcancem essas mentes, esses corações, fortalecendo sempre, para que não desistam. Cabendo a nós sempre agradecer e lembrar desses irmãos.
Que Jesus, em sua infinita bondade, os mentores das nossas casas, nossos guardiões, protetores espirituais, nos envolvam em luz. Que assim seja. Bem, eu espero que todos tenham tido um excelente Natal em família e um excelente momento de confraternização com aqueles que lhes são especiais. Hoje, no nosso encontro, estudando Amélia Rodrigues, A Luz do Evangelho, só um momento. Nós vamos estudar o capítulo Os Caminhos de Jesus. E o capítulo 15, ele é intitulado A Encontro de Reparação. E hoje nós temos como expositora, nossa amiga, né, irmã Juscelia, faz parte da Casa do Evangelho, e vai nos trazer a sua visão acerca desse capítulo, para que nós venhamos a ter uma reflexão, né, sobre esse assunto. Porque a Amélia nos traz esse lado poético, mas esse lado poético nos coloca lá, né, nos momentos dos acontecimentos que a história não nos traz, mas, ao mesmo tempo, ela nos leva a refletir, né, sobre aquelas ações, sobre como nós, muitas vezes, poderíamos estar ali e como iríamos agir, e se iríamos agir da mesma forma, né. Então, é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Bem-vinda, Ju. Obrigado, Andréa. Gratidão pelo acolhimento. A minha internet, a minha Andréa também está instável. E qualquer coisa, se falharmos, Antônio assume cantando, viu, Antônio? Até completar o tempo. Tem que trabalhar. Ganha dobrada. Não é? Não sei. Você ganha. Sejam todos muito bem-vindos, como a Andréa falou, em mais um momento de aprendizado, né? Então, muita luz, muita paz para todos nós. Que bom que estamos juntos novamente neste ciclo que se inicia, que é esse novo ano no nosso calendário terreno. Que o novo ano, né, esse momento que nós estamos começando, seja, acima de tudo, um convite à renovação interior. Nós desejamos um feliz ano novo, um feliz Natal, um feliz novo ciclo, mas que essa renovação comece dentro de cada um de nós. E o Espiritismo, ele nos ensina que a mudança verdadeira não começa apenas no calendário terreno, como muitas vezes nós focamos muito, mas nessa conexão que fazemos dentro de nós, no nosso coração, nos nossos atos, quando nós decidimos, de fato, recomeçar. E esse recomeço, ele tem que ser de dentro para fora, em todos os sentidos, em todas as áreas de nossa vida. Então, esse ano que se inicia, ele não chega para cada um de nós de forma vazia, com certeza não. Ele traz e vai trazer, está trazendo lições, encontros como este que nós estamos aqui, já agregando outras almas, outros espíritos que estão participando ou estão participando, não sei quantas pessoas estão aqui hoje conosco pela primeira vez. Esses encontros são necessários para aprendermos uns com os outros, para fortalecer o nosso vínculo de amizade, de união. Assim também como este ano que se inicia, está trazendo para cada um de nós desafios que vêm nos ajudar na nossa educação interior. Que saibamos, cada um de nós, transformar os erros
que já cometemos e que iremos cometer em aprendizados, que tenhamos esse olhar, que os erros que já cometemos, aqueles que estamos ou iremos cometer, que eles sirvam de aprendizado, sem esse sentimento de culpa que muitas vezes nos paralisa. E esse momento, quando se inicia um novo ciclo, é o momento de pensarmos tudo isso. É o momento de acolher as provas da vida com muita fé. Com muita fé. Compreendendo que nada é inútil na lei de Deus. Tudo que nos acontece é por algum motivo e nos traz lições preciosas. Então, nós precisamos aprender e aproveitar esse momento para refletirmos, aprender a exercitar o perdão. O perdão, isso mesmo, perdão. Nos libertando dos pesos do passado e que muitas vezes trazemos conosco no atual momento da nossa existência. É importante também refletirmos e também exercitarmos a importância de praticar o possível. Todo bem que esteja ao nosso alcance. Vamos buscar esse momento que nós estamos iniciando, mais um ano, mais um ciclo de vida, e pensarmos o que é que eu posso fazer de bom para mim e para aqueles que estão ao meu redor, para as situações que a vida está me apresentando ou irá me apresentar. Esse é um momento, é um mês onde nós devemos pensar sobre essas questões. Então, meus irmãos, que neste ano novo possamos pensar melhor, sentir melhor e também agir melhor. Lembrando que a verdadeira felicidade, ela nasce da paz da nossa consciência e do esforço constante que nós fazemos para desenvolver o bem, principalmente dentro de nós, porque o bem que nós fazemos lá fora, ele é valioso, nós sabemos disso, mas o bem maior que nós devemos fazer, exercitar e praticar é o bem dentro de nós. Nos olharmos como espíritos que somos, em processo de aprendizado, de crescimento e de evolução. Percebermos as sombras que ainda trazemos conosco e trabalhar para ir fazendo as pazes com cada uma delas. Então, esse é o meu desejo para iniciarmos o nosso trabalho desta tarde, início de noite, para nós aqui no Brasil, e para as nossas irmãs em Portugal, que já é noite, para iniciarmos a nossa noite e também, logo mais, chegar o momento de nós descansarmos o corpo físico, né, através do sono. Como a Andréa falou, hoje nós iremos conversar um pouco sobre o capítulo 15 do livro Pelos Caminhos de Jesus, dando continuidade ao nosso estudo dessa obra. E ela também falou que temos como tema nesse capítulo encontro ou a encontro de reparação. Então, esse capítulo vem falar sobre a história da mulher adúltera. É uma história que eu acredito que toca muito a cada um de nós, os nossos corações. É uma história também que todos nós já conhecemos, como se deu o acontecido naquela época. Amélia Rodrigues, ela começa esse capítulo trazendo algumas citações sobre essa história. E aqui eu não vou falar a história na íntegra, como a Amélia nos conta no livro, e também como o Evangelho nos cita, porque eu acredito que todos nós já conhecemos, acredito também que vai despertar em nós, a quem não conhecemos, buscar estudar e refletir sobre essa lição, que é uma lição muito preciosa.
Então, Amélia, ela começa nesse capítulo nos dizendo, nesse livro, o diálogo na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus. Olhe a palavra que me chamou a atenção, foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. Era esperado que aquele caso se tornasse um escândalo em praça pública. Surpreendentemente, nos conta Amélia Rodrigues, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, como era de costume acontecer com as mulheres que eram pegas em adultério. As mulheres, elas eram apedrejadas até a morte. E naquele momento que aquela mulher é levada à praça pública, aqueles homens, esperando que Jesus a condenasse, que ela fosse lapidada ali na presença de todos, Jesus não a condenou. E continua Amélia nos dizendo, nem a liberou também. Jesus nem condenou aquela mulher e nem também liberou de responsabilidades que ela precisava assumir. Considerando-a inocente, ele não liberou e nem considerou ela como se ela fosse inocente. Reportou-se, nos diz Amélia Rodrigues, isto sim, a leviandade dos acusadores que se encontravam em curso no mesmo crime. Ou seja, Jesus ali chamou a atenção daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, que eles também se encontravam comprometidos com aquela situação. Ela sozinha não era culpada. Ou seja, se houve um adultério, alguém também estava envolvido nessa questão. E era de costume, como nós falamos, e Amélia Rodrigues vem afirmar, era de costume, o Evangelho também nos afirma essa questão, que só as mulheres, elas eram condenadas, apedrejadas até a morte. E os homens, eles eram liberados daquele compromisso e daquela ação. E ali Jesus, ele mostra que aquela mulher, ela não foi culpada sozinha. Aquela mulher teve outras criaturas, parceiros que se envolveram naquela mesma situação, porque ela sozinha seria condenada e apedrejada. Amélia Rodrigues nos chama a atenção para pensarmos e refletirmos sobre essa questão. Então, meus irmãos, o julgamento humano é muito diferente do amor divino, principalmente que veio e vem por parte de Jesus e dos espíritos superiores. É muito diferente. Amélia nos diz que a cena da mulher adúltera é um retrato vivo da alma diante de suas quedas e da resposta incomparável do amor de Jesus. Amélia também nos destaca que Jesus não vê a mulher com o erro cometido, mas com um espírito em sofrimento, merecedor de respeito e de recuperação. Olha que coisa bonita. Por isso que o julgamento humano é diferente do olhar amoroso e divino. Porque quando nós olhamos
para alguém que cometeu uma infração, um erro, um equívoco, nós logo julgamos com o nosso olhar humano. Mas quando esse olhar está espiritualizado, amoroso, nós trocamos a questão do julgamento pelo amor, que foi isso que Jesus fez, tanto para ela como para tantas outras pessoas que também nós conhecemos na história do Evangelho, na história do cristianismo. Então, Jesus, ele não se detém no ato infeliz que aquela mulher cometeu e que todos nós também já cometemos e podemos cometer, mas na dor moral que o acompanha a cada um de nós, como acompanhou aquela mulher. E quando Andréa falou algo muito importante no início da sua fala, quando nós vamos entrar em contato com lições como essas, nós não podemos nos apegar apenas na história, no contexto daquela época, mas trazer essa história para a nossa vida atual, para as nossas atitudes atualmente, para o momento que nós estamos vivendo, para as experiências que cada um de nós estamos vivendo hoje na minha vida íntima, particular, singular, assim como cada um de nós que aqui estamos. O que é que a história da mulher adúltera vem me ensinar? Quer me dizer? Porque eu estou hoje, cada um de nós que estamos aqui hoje, estudando, refletindo sobre essa lição. O que cada palavra de Jesus, de Amélia Rodrigues, vem me ensinar? Vem me impedir para refletir sobre a minha vida, as minhas atitudes. E aqui nós não estamos falando apenas na questão do adultério homem-mulher. De maneira nenhuma, a lição e o contexto da época foca muito nessa questão. Mas quantos tipos de adultério nós não cometemos na nossa vida, nas nossas experiências diárias? É sobre isso que Amélia Rodrigues, os espíritos superiores, nos chama a atenção. Nos chama a atenção. Esse texto, na íntegra, vamos encontrar lá em João. Aqui tem uma Bíblia. A minha Bíblia é bem pequenininha, do meu tamanho. Nós vamos encontrar em João, no capítulo 8, no versos de 1 a 11. Não é grande a lição, mas nós podemos, quando terminar aqui, ir lá, pegar a nossa Bíblia, e hoje que tem tantas facilidades, nós podemos procurar no Google e ler essa história na íntegra, que nós já falamos praticamente toda sobre ela, né? E aí, João, ele vem nos trazer o passo a passo de como se deu essa passagem. E a Amélia Rodrigues, ela escreve a mulher adúltera como a criatura surpreendida no erro. Assim como cada um de nós podemos ser surpreendidos em algum equívoco de nossas vidas, de forma impensada. E aí Amélia nos diz que a mulher adúltera é a criatura surpreendida no erro, mas infeliz não pelo ato que ela cometeu, mas pela exposição pública do que pela própria falta cometida. Aquela mulher, ela estava se sentindo mais inferior, diminuída, agredida, não pelo ato em si, do adultério, mas pela forma com que aquelas pessoas, principalmente aqueles homens, lhe exporam em praça pública. Nos diz e nos confirma Amélia Rodrigues que o sofrimento dela foi muito maior pela exposição que fizeram com ela, assim como cada um de nós. Quantas vezes nós podemos falar alguma palavra que fere o nosso irmão, que nos traz comprometimentos, ou atos também,
aquilo, se ficasse entre mim e a minha consciência, o outro, eu talvez sofresse menos do que colocar aquela situação ao público para 2, 3, 4, 5, 10 mil saber presenciar. Então, a Amélia nos chama a atenção para essa questão. E aí vem uma pergunta reflexiva ou um ponto reflexivo para todos nós. Aquilo que sabemos do outro, que o outro cometeu, um equívoco, uma falha, uma situação negativa, se ficasse entre mim e o outro, ou em um número menor de pessoas, não seria melhor do que eu fosse instrumento para propagar, divulgar aquele ato infeliz? Quantas vezes alguém nos confia uma situação que está vivenciando, uma experiência, um equívoco, uma dor, e muitas vezes eu propago aquela situação. É sobre isso que Amélia Rodrigues nos chama a atenção, que a dor daquela mulher não foi apenas pelo fato do ato cometido, mas por ela ter sido exposta em praça pública. Então, nós precisamos refletir sobre essa questão. Quantas vezes a dor maior não está nesses erros, mas na humilhação, na rejeição, no olhar condenatório do outro ou dos outros. Amélia, ela aprofunda o comportamento dos acusadores, afirmando que, ávidos por punir, eles, aqueles homens, ocultavam as suas próprias imperfeições sobre o manto da falsa virtude. Sobre o manto da falsa virtude. Eram homens que também traziam com delitos, equívocos, mas eles não olhavam para si próprio, para o seu interior, para perceber as suas faltas. O olhar deles era para o ato infeliz da mulher, que, mais uma vez, afirmamos, ela não cometeu esse ato sozinha. Teve outros que participou daquela ação. E aqueles homens não prestaram atenção nesse fato. Apenas acusaram a mulher como se ela, sozinha, tivesse cometido o delito. E aqui, a autora Amélia Rodrigues, ela revela o mecanismo espiritual do julgamento. De que maneira julgar o outro como fuga do autoencontro? Eu julgo o outro porque eu não quero me enfrentar. Eu não quero ter esse trabalho de fazer esse encontro com as minhas sombras, com aquilo que reflete do outro em mim. Precisamos pensar sobre isso. E aí, apedrejar para não olhar para dentro de si, nos diz Amélia Rodrigues. Aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher para não olhar para dentro de si, para se livrar também do compromisso que tinham ou que tiveram junto àquela mulher. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina que a lei divina não compactua com o erro, de maneira nenhuma, mas também repudia a crueldade. Não está de acordo com a crueldade. É uma lei de justiça, de amor e de caridade. Eu não vou condenar, a doutrina não condena ninguém nos seus atos, mas nos convida a pensar. Se eu ainda sou imperfeita, por que que eu vou condenar, apontar, julgar,
os outros nas suas imperfeições. Então, Jesus, naquele momento ali, ele não condenou também aqueles homens, não. Como também não condenou e nem liberou aquela mulher do seu compromisso, da responsabilidade que ela tinha de assumir aquilo que ela fez. Mas também ele não condenou aqueles homens, porque Jesus, ele sabia e continua sabendo a amar. Até esse olhar compassivo, até esse olhar fraterno, caridoso para com todas as criaturas e suas imperfeições. Ele apenas ali naquele instante, ele escreve no chão, no silêncio que educa, como nos diz Amélia Rodrigues. No silêncio que educa. Por quê? Porque naquele momento que ele está escrevendo ali, ele está passando, deixando lição que educa, o que educava aqueles homens, assim como a cada um de nós também. Então, Amélia Rodrigues, ela nos diz que Jesus escreve na terra como quem concede tempo à consciência para despertar. Ou seja, enquanto Jesus estava escrevendo ali na terra, aqueles homens estavam tendo a oportunidade, o tempo necessário de ver, de ler o que Jesus estava escrevendo, e ali, naquele momento, ele estava tendo, ou eles estavam tendo, a oportunidade de despertar em suas consciências a besteira que eles estavam fazendo. Então, Amélia, ela nos explica que o silêncio de Jesus não constrangeu a nenhum daqueles homens de maneira nenhuma. Porque ele não falou, ó, você também é culpado, ó, você também é culpado, ó, você tem isso, ó, você sente isso. Não. Ele apenas escreveu e esperou que eles pensassem, que eles lessem e pensassem. Amélia nos diz que Jesus também não acusou a nenhum. Ele apenas ali, naquele instante, provocou em cada alma momento de reflexão íntima. Momento de reflexão íntima. A única frase que Jesus deixou e disse naquele momento e naquela cena, naquele episódio, foi: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só foi isso. Que foi o suficiente, juntamente com o que ele escreveu no chão, para tocar naquelas almas e despertar em cada um a necessidade de pensar também no seu compromisso diante daquela situação, ou no seu comprometimento. Então, segundo Amélia, não foi uma sentença verbal que desarmou os acusadores, mas um convite silencioso à autoanálise. A cada um se analisar, fazer uma viagem para dentro de si e perceber: eu também tenho comprometimento, envolvimento diante dessa situação. Eu também trago comigo ainda imperfeições que, assim como essa mulher, eu preciso me melhorar. Então, esse foi o convite que cada um daqueles homens tiveram da vida e a oportunidade de refletir sobre o que eles precisavam modificar em si. Então, Amélia nos diz que o encontro de Jesus e a mulher foi uma terapia, tanto para ela, para aquela alma sofrida, como também para aqueles homens que estavam ali com ela, que queriam apedrejar. Foi um momento terapêutico, foi um momento de despertar,
Foi um momento de pensar sobre a vida. Não é isso que a terapia nos coloca, nos dá a oportunidade, não é isso, Marlice? Quando todos se afastam daquele momento, daquela cena, permanece apenas Jesus e a mulher, nos diz Amélia. E o Evangelho também nos confirma. Então, Amélia escreve de forma muito bela, de forma belíssima, que a sós, com a própria consciência, a mulher reencontra em Jesus a dignidade que lhes fora negada o tempo todo, principalmente por aqueles homens. Ela ali, sozinha com Jesus, ela sente o acolhimento amoroso do Cristo. Ela sente o consolo, ela sente ombros amigos, ela sente que ela está sendo acolhida, que está sendo amada de fato. E aí, Amélia vem nos dizer que a sós, com a própria consciência, a mulher reencontra em Jesus a dignidade que lhes fora negada o tempo todo, principalmente naquele momento. E ali Jesus olha para aquela mulher de forma amorosa, caridosa, fraterna, e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão cada um deles? Eu não te condeno. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí é onde está o ponto X da questão. Vai e se modifique. Vai e não erre mais. Por quê? Vai que em outro momento, isso é as minhas palavras, são as minhas palavras, eu não esteja por perto. Como é que tu vai se sair dessa situação? Então não repete, não. Muda de vida. Busca um novo caminho. São as minhas palavras. E aquela mulher, naquele instante, ela modificou a sua vida. Buscou novos caminhos, novas atitudes. Foi trabalhar e servir para o Cristo até os últimos momentos da sua vida no corpo físico, aqui na Terra. Então, segundo Amélia Rodrigues, a mulher, ela representa a alma ferida, a alma envergonhada, desconectada do próprio valor. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, desta forma? E Jesus, ele atua como o educador da consciência, o médico do espírito e não apenas do corpo. Porque no momento que ele coloca a criatura como colocou a mulher para pensar e assim como aqueles homens, ele está sendo um educador de consciências. Por isso que ele disse que o título de mestre ele aceitava. Ele também é considerado o médico do espírito e não do corpo, porque ele sabia e continua sabendo que o corpo ele é perecível, mas a parte mais importante é a cura do espírito. E eu só vou me curar espiritualmente falando se eu me educo como espírito que sou, se eu educo a minha consciência, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, se eu busco o equilíbrio e a harmonia dessas áreas na minha vida, o meu corpo físico, ele não vai adoecer. Ou se adoecer e perecer, não tem importância, porque eu, espírito, vou estar em harmonia. E o que Jesus queria que acontecesse na vida daquela mulher e também daqueles homens, era que ele se educasse, se curasse espiritualmente. Então, Amélia, ela esclarece
que Jesus, ele não absorve os erros nem dela e nem daqueles homens, mas liberta a alma da culpa, do sentimento de culpa que paralisa, convidando a cada um a renovação interior, a renovação espiritual. E aqui, meus irmãos, encontramos nessa fala de Amélia a essência espírita. Por que a essência espírita? Porque a doutrina espírita nos ensina, assim como nessa lição que Jesus ensinou àquela mulher e àqueles homens, a responsabilidade sem o desespero. Eu preciso me responsabilizar pelos atos que eu cometo na minha vida, mas também não preciso me desesperar diante dos atos equivocados que eu ainda cometo ou irei cometer de maneira nenhuma. A doutrina espírita também nos ensina o amor sem conivência, que foi o que Jesus, ele fez, ele praticou. Ele amou aquela mulher, a condição dela, a situação dela, mas não passou a mão na cabeça. Pediu a ela para se modificar. Pediu a ela que caminhasse de forma diferente daquele momento por diante. A doutrina espírita também nos ensina a ter esperança sem ilusões. E Jesus ensinou, passou isso para aquela mulher, para ela ter esperança na vida, mas sem as ilusões do mundo que muitas vezes entorpece a alma. E esse é um convite que o Cristo está fazendo para todos nós no momento atual da nossa existência e também os espíritos superiores. Amélia Rodrigues nos ensina que toda criatura que erra e deseja recomeçar é uma mulher adúltera diante da misericórdia divina. Estamos errando, já erramos muito, estamos ainda errando, e vamos errar quantas vezes forem necessárias, mas nós temos a misericórdia divina que nos dá a oportunidade de recomeçar, como foi no caso da mulher adúltera e de tantos outros casos que também a história do Evangelho nos conta. Então, nós devemos refletir que culpa excessiva, esse sentimento de culpa, de forma excessiva, nos adoece. Adoece a nossa alma. O auto-perdão que nós precisamos exercitar no dia a dia, constantemente, nos educa e nos liberta. Porque quando eu me perdoo, eu vou aprender a perdoar o outro, as suas falhas e os seus equívocos. A renovação é um processo que nós devemos fazer constantemente e não deve ser nunca uma punição. Nunca uma punição. Então, Jesus, ele atua como médico das emoções, restaurando a nossa autoestima espiritual. Que nós tenhamos a consciência dessa realidade. E aí vem umas interrogações, uns pontos interrogatórios para a nossa reflexão. Já chegando no final da nossa fala e do nosso trabalho. Quais pedras ainda carregamos em nossa alma, em nossa consciência, em nossa vida? Quais pedras ainda carregamos? A quem tememos ser condenado? Onde e de quem precisamos ouvir? Eu não te condeno. Para pensarmos. Quais pedras ainda carregamos? A quem temos condenado? Onde
e de quem precisamos ouvir: eu não te condeno, assim como aquela mulher ouviu de Jesus. E chegando para o final da nossa fala, nós podemos pensar: o amor de Jesus, ele não ignora a queda, mas ensina a levantar com dignidade. A levantar com dignidade. Nós precisamos aprender a desenvolver esse amor em nós. Para nós aprendermos a ter esse olhar amoroso com as falhas, com os equívocos nossos e dos nossos semelhantes. Que possamos pedir a Jesus constantemente, em todos os momentos de nossas vidas: Senhor, quando estivermos prontos para julgar, ensina-nos a silenciar, a fechar a nossa boca, a educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quando errarmos, ajuda-nos a recomeçar sem medo, confiantes na tua misericórdia. Assim como aquela mulher, ela se reergueu, ela levantou, ela saiu para recomeçar uma vida nova, confiante na misericórdia de Jesus. E no início desse ano, como nós estamos vivendo, recomeçarmos a nossa vida, aquilo que ficou para trás, aquilo que nós não terminamos, não concluímos no ano passado, que possamos dar continuidade, recomeçando em todos os momentos, confiantes na misericórdia de Jesus, dos Espíritos amigos. Então, meus irmãos, Jesus, ele permanece sendo o nosso modelo e guia, como os Espíritos superiores afirmaram para Kardec. E ele está nos convidando à vivência do amor, da humildade e da caridade, dentro e fora do nosso lar, principalmente. Que a espiritualidade amiga nos inspire, nos fortaleça e nos envolva em luz, em paz, em amor, hoje e por todo sempre. Muito agradecida pela participação de cada um que está aqui neste dia, no início desta noite, no início desse trabalho, deste ano, que possamos continuarmos juntos, envolvidos nesse clima de fraternidade, com a vontade, o desejo e o objetivo de aprendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus, de Amélia Rodrigues e dos espíritos amigos e superiores que desejam o nosso bem e o nosso crescimento espiritual. Muita luz, muita paz para todos nós. Obrigada, Ju, pela sua explanação, pelas reflexões que você nos trouxe através de Amélia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, acrescentar alguma colocação? É o momento. Pronto, Vilma, fique à vontade. Deixa eu ver se meu microfone permite. Parabéns, Ju, foi muito boa a sua exposição, excelente. Eu acho interessante Jesus, o acolhimento de Jesus quanto à mulher adúltera e adiante, depois do trabalho feito interior, a renovação dela e quando ela reencontra com o marido, né?
tudo que ela passou, ela colocou em prática, né? Porque tem seres que, depois de ser ajudado, ser auxiliado, mas na hora de colocar em prática, não coloca, né? E ela não. Quando ela recebeu o marido, ela se transformou, auxiliou outros seres, e quando ela recebe o marido, ela acolhe, né? Auxilia e se reconcilia e ainda fala com ele assim, durma em paz, por enquanto eu velo, e nós o encontramos, que ele tava triste, aflito, porque tinha encontrado Jesus, mas ele tinha ódio de Jesus, porque Jesus perdoou a mulher que traiu ele, né? Depois que ele compreendeu, né, que aquele Senhor, aquele Cristo, né, que tinha perdoado a sua mulher, a mulher que traiu, era um ser bom, né, um ser superior. Mas quando ele reconheceu, mais adiante ele encontra a mulher que o acolhe, que ele não reconheceu, e acolheu ele, curou todas as feridas, e, e também deu uma oportunidade a ela de se reconciliar com ele, e ele se reconciliar com ela, né? E eles se terminaram um ao lado do outro, e ela pôde exercitar o perdão. Eu achei esse lado, assim, ótimo, né? Mas a sua exposição foi maravilhosa, porque você faz uma exposição assim, fazendo a gente fazer reflexão. Foi lindo, parabéns. Obrigado, Vilma. Estaremos juntas em 2026, 2027, 2028. Olá, Maria Helena. Olá, minha querida amiga Juscelia. Adorei. E eu só quero partilhar o que eu li o texto à tarde, e naquele momento em que a senhora pede, né, a mulher pede para acompanhar, né, Jesus. Antes de eu ler a resposta, eu ainda fiquei pensando, mas será que Jesus, né, vai permitir, não vai permitir? E depois eu ainda pensei, poxa, mas se toda a gente quisesse, né, acompanhar literalmente, né, aquela caravana acompanhando Jesus, e acabariam, né, perdendo a oportunidade de colocar em prática aquele aprendizado, né, que eles receberam. No caso dela, de não ter sido julgada, ter sido acolhida, etc, etc. E, para minha surpresa, depois, no final, né, nessa transformação dela, e que ela pôs mesmo em prática, né, tudo aquilo que ela recebeu do Cristo. E me fez pensar também uma outra coisa. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos em situações em que, no primeiro momento, não entendemos, ou então até dizemos, mas por que comigo? Eu não era isso que eu estava planejando, a coisa saiu, né, dos trilhos dos meus planos, e é por um bem maior, né? Só lá mais à frente é que a gente consegue fazer aquela conexão de que aquilo que eu estava pretendendo, almejando, não era realmente aquilo, né, que a vida tinha para mim. Foi só para complementar, e eu fiz bastante reflexão foi algo, dentre outras coisas, mas foi algo que me chamou bastante atenção. Porque se ela tivesse até seguido, né, ido e seguido a caravana com Cristo, ela não ia conseguir estar fazendo aquele trabalho extraordinário, né, de estar acolhendo pessoas, né, de estar propagando a mensagem do Cristo, falando do Cristo. E foi assim que eu fiz essa reflexão. Gratidão, Maria, pela reflexão também, pela colaboração, né? Bem, nós vamos chegando ao final. Então, como preço final, vou pedir que Antônio cante Ave Maria, porque são 18 horas. E um abraço a todos, uma excelente semana. Mais uma vez, gratidão, Ju, pelas reflexões, pelo excelente trabalho. Nos encontramos na semana. À vontade.
O microfone está mutado, viu, Tom? Vai falando enquanto eu vou afinando a viola aqui. Olha, então, enquanto ele afina a viola, com licença, queria só falar uma coisa. Meus amigos, sexta-feira faço aniversário. E gostaria de vos convidar para participar do meu aniversário virtual. É um aniversário, um momento de uma confraternização, com música, nosso querido Toninho vai lá estar, com música, com poesia, com reflexão. O tema vai ser Ajuda-te, o céu te ajudará. E, se puderem comparecer, é o mesmo link dessa nossa reunião, às 18h30, horário do Brasil, sexta-feira. Depois também eu mando os convites. Eu tenho direito a card e tudo que a minha amiga Gisélia faz. Teremos bolo virtual também, dona Maria Helena? Bolo virtual, parabéns virtual, é tudo no virtual. Mas você pode me oferecer um bolo presencial quando eu for aí em 2027. Guarda sim, aí. Porque devendo a presença aí na casa do Evangelho quando a senhora esteve, mas não vai faltar oportunidade não, tá bom? Vamos lá. Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.